Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar nossas aulas com o capítulo 5, tá certo? Nosso livro 2. Então, o capítulo 5, o assunto abordado são processos de formação de palavras, né? Processo de formação das palavras. E o capítulo 6 e 7 vai abordar substantivo, classe de palavras. E o capítulo 8, adjetivo e numeral, ok? No capítulo 5, né, os processos de formação de palavras são o segundo tema abordado em morfologia. O primeiro tema abordado em morfologia, que foi a aula 4 do livro 1, que são os morfemas, a estrutura das palavras, né? Então, os morfemas são eles: o radical, que é a base de sentido da palavra, tá certo? É o principal morfema da palavra, que vai dar a informação principal a respeito do significado, do sentido dessa palavra. Então, primeiro é o radical. E nós vimos que palavras que vêm de um mesmo radical, elas são chamadas de palavras cognatas. Então, termos cognatos são aqueles termos que vêm de um mesmo radical, que apresentam uma raiz, uma base comum. Ok? Algumas palavras nós vimos são formadas apenas pelo radical. Outras não. Outras você vai precisar agregar outros morfemas, tá certo? Então, no caso da palavra mar, por exemplo, ela é formada apenas pelo radical. Por quê? Porque se eu tirar a letra R daí, fica ma. Aí não dá para saber que palavra a gente vai formar aí, ó. Poderia ser mal com U, mal com L, poderia ser mãe, mas. Ou seja, eu só vou saber que vou formar a palavra mar quando eu acrescentar a letra R. Então, o radical da palavra mar vai até o R e é o próprio nome, é o próprio substantivo. Daí vem as palavras comuns: maresia, maremoto, tá certo? Marejar, né? E aí são as chamadas palavras cognatas, que vêm de um mesmo radical. Tranquilo? Então, quando o radical não é suficiente, aí nós vamos acrescentar os outros morfemas. As vogais temáticas nominais, tá certo? As vogais temáticas verbais. Quais são as vogais temáticas nominais? O A, o E e o O, né? Que não indiquem gêneros, que eu não possa trocar um pelo outro. Então, quando eu digo mapa, é uma palavra masculina, sim, não pela terminação da palavra, mas pelo determinante que você vai usar para identificar o gênero da palavra, tá certo? Então, aí, as vogais temáticas nominais, o A, o E e o O. Já nos verbos, as vogais temáticas são o A, o E e o I. Né? Para que servem essas vogais temáticas? Para indicar o grupo verbal, A para o primeiro grupo, E para o segundo e I para o terceiro grupo. Né? São os 3 grupos verbais. Muito bem. Quando você agrega o radical à vogal temática, você junta esses 2 morfemas, você cria um terceiro chamado de tema. Daí surgirem palavras temáticas e palavras atemáticas. Palavras que possuem o tema, o radical mais a vogal temática, e palavras que não possuem tema. Tá certo? Acrescido ao tema, nós vamos ter as desinências. Aí é onde começa o estudo da concordância. Desinências nominais, de gênero masculino e feminino, de número singular e plural. Desinências verbais, modo e tempo, modo temporais, número e pessoa, número pessoais. Tá certo? O quinto morfema são os afixos. Tá certo? São afixos, elementos que nós vamos agregar ao radical antes, a gente chama de prefixo, ou depois, que nós vamos chamar de sufixos. Né? É aí onde vão entrar os formadores, digamos assim, de palavras. Mais à frente, né, nós vamos estudar. E, finalizando, tem os elementos de ligação, as consoantes e as vogais que em determinadas situações nós vamos utilizá-las. Isso aí foi o assunto do capítulo 4 do livro 1. Então, o capítulo 5, aula 5 do livro 2, né, entra com os processos de formação de palavras. Veja, nós estruturamos no primeiro momento e agora nós vamos formar as palavras. Então, existem 2 processos, né, de formação. O primeiro processo, que a gente vai chamar de composição,
e um segundo chamado de derivação. Então, na composição, eu tenho dois tipos. Então, quando eu agregar duas ou mais palavras e essas palavras não alterarem a sua pronúncia, nós vamos chamar esse processo, esse tipo de composição, de justaposição. O substantivo passa, mas o verbo passar, mas o substantivo tempo. Aí eu crio a palavra passatempo. Né? Veja que tanto faz pronunciá-la separadas, as palavras passa mais tempo, como juntá-las, passatempo. Pé, mais de, mais moleque. Eu junto as três, coloco o hífen e formo a palavra pé de moleque. Então veja que não houve alteração de pronúncia, a pronúncia é a mesma. Então, quando isso ocorrer, nós vamos chamar de justaposição. Quando nós juntarmos duas ou mais palavras e elas alterarem a pronúncia, aí nós vamos chamar esse tipo de composição de aglutinação. Aglutinar, aglutir, comer. Então vai haver perda de fonemas, né? Vai haver alteração na pronúncia, né? Na formação aí, que eu digo plano mais alto. Quando eu juntar as duas, aí vai sair a palavra planalto. Então, a palavra planalto, houve perda, né, no som da palavra plano. Então, o O aí some plano, sumiu, ficou planalto. Né? Veja que não há necessidade aí do hífen. Então, aí, esse processo a gente vai chamar de aglutinação. Petra mais óleo, petróleo. Houve alteração na pronúncia. Em boa hora. Eu digo embora. Outra modificação, tá certo, na pronúncia. Aí alguém pode perguntar, mas professor, é só por perda? Tem que haver perda de fonemas? Não, a gente também pode formar acrescentando. Veja o exemplo da palavra lobisomem. Eu tenho a palavra lobo, a palavra homem. Quando eu juntar as duas, eu vou acrescentar aí a vogal e a consoante de ligação. A vogal I, a consoante S, e aí nós vamos acrescentar fonemas. Então não fica lobomem, vai ficar o quê? Lobisomem. Então houve um acréscimo de fonemas na formação dessa palavra, ok? Então, na composição, os dois tipos. Se eu juntar duas ou mais palavras com ou sem hífen e não houver alteração de pronúncia, justaposição. Se houver alteração na pronúncia das palavras, aí a gente chama de aglutinação. Então são os dois tipos de composição. Tranquilo? Já na derivação existem vários casos. O primeiro deles, e o mais conhecido, digamos assim, a gente vai chamar de derivação por acréscimo. O que é isso? Nós vamos acrescentar os afixos, prefixo e sufixo. Então eu tenho a palavra feliz, aí acrescento i, infeliz. Então eu vou chamar isso de uma derivação prefixal. Feliz, mas o sufixo mente, felizmente. Então eu vou chamar isso aí de uma derivação sufixal. Beleza? Agora preste atenção na palavra infelizmente e entardecer. O que é que nós vamos observar aí? Que nas duas palavras nós constatamos tanto o uso do prefixo quanto o do sufixo. In, mente, no infelizmente, e o em e o se em entardecer. Agora, o que é interessante aí? Na palavra infelizmente, né, o processo de formação aí nós vamos chamar de derivação prefixal e sufixal. Já na palavra entardecer, nós vamos chamar esse processo de formação de derivação parasintética ou parassíntese. Né? Ah, não entendi, Jonas, por quê? Né? Qual é a diferença? A diferença está na hora de você agregar os afixos. Quando você agrega o prefixo e o sufixo alternadamente, você vai chamar isso de derivação prefixal e sufixal. Se você acrescentar simultaneamente, aí você vai chamar de derivação parasintética. Tá certo? Então, eu pego a palavra leal. Veja, eu posso acrescentar des e depois dade. Desleal, leal, dade. Então, acrescentei um, depois o outro.
Já se eu disser assim, anoitecer, não existe a noite junto e nem noitecer. A palavra só existe se eu acrescentar simultaneamente o prefixo e o sufixo. Tranquilo? Então você vai perguntar, mas se eu estiver na dúvida lá numa prova, numa questão, como é que eu faço? Tente retirar da palavra ou o prefixo ou o sufixo. Se for possível retirar um desses elementos e a palavra ainda continuar com sentido, então a derivação foi prefixal e sufixal. Se perdeu o sentido, aí a derivação foi parassintética. Tranquilo? Então, aí o nosso primeiro caso de derivação, que a gente chama de derivação por acréscimo, usando os afixos. Aí vem os demais casos. O segundo caso que a gente chama a atenção é a chamada derivação regressiva. Veja, na primeira a gente acrescentou, nessa aí nós vamos diminuir, regredir a palavra. Isso vai ocorrer principalmente na formação de substantivos abstratos, chamados de substantivos deverbais, derivados de verbo. Tá certo? Então você tem, por exemplo, o substantivo lutar, o verbo lutar. E eu quero formar o substantivo luta. Então eu pego o radical verbal, até o T, tiro o A, vogal temática verbal, e o R, desinência de infinitivo. Ficou lute. Aí eu coloco o A, vogal temática nominal, luta. Mas você vai dizer, mas Jonas, não é o mesmo A de lutar? Aí houve uma coincidência entre o A, vogal temática verbal em lutar, e o A, vogal temática nominal de luta. Vamos dar um exemplo, vai ser diferente. Beijar. Eu quero formar um substantivo. Então, eu vou tirar o A, vogal temática verbal, vou tirar o R, desinência de infinitivo. Então, vou ficar com quem? O beije, até o J. E aí, agora eu acrescento quem? O O, a vogal temática nominal, e formo o substantivo beijo, o beijo. Então, veja que beijar, a palavra beijar, você tem 6 letras, o substantivo beijo só tem 5. Então, o substantivo derivado é menor do que o verbo. Então, aí a gente chama a derivação regressiva. Tá certo? Aí vamos chamar a atenção de uma palavra comum no dia a dia que muita gente fala errado, pronuncia errado, né? Confunde o verbo e o substantivo. Que palavra é essa? O substantivo perda. Que muita gente diz, ele teve uma perca. Não, o substantivo é perda. Por quê, professor? Veja, você tem o verbo perder. Aí vai tirar a vogal temática E, a desinência R. Ficou perde, o radical. Vou formar o substantivo, então vou acrescentar quem? O A. Vogal temática nominal. Então, a perda. Tá certo? E quando é que eu uso perca, professor? Aí é o subjuntivo do verbo perder. Tá certo? Então, eu espero que você não perca a questão, pois seria uma perda muito grande. Então, a perda, o substantivo, perca o presente do subjuntivo do verbo perder, não é? Que eu perca, tu percas, ele perca, percamos, percais, percam. Tá bom, pessoal? Alguém pode dizer, mas essa derivação regressiva é exclusiva, né, de substantivo derivado de verbos? Não. Na formação do feminino de algumas palavras, você também vai usar a derivação regressiva. Né? Exemplo, irmão, irmã, órfão, órfã, réu, ré. Então aí há uma derivação regressiva. Mas os casos mais comuns e nas provas são os substantivos abstratos deverbais. Tranquilo? O terceiro tipo de derivação, a gente vai ter uma derivação chamada derivação imprópria. Um pouco mais complicada para os alunos, tendo em vista que essa derivação ela é contextual. Ela só ocorre dentro de um contexto. E o que é essa derivação imprópria? É quando a palavra muda de classe gramatical. É essencialmente isso. Perde uma propriedade primitiva e adquire uma propriedade derivada. Tá certo? Então, o processo de formação com maior incidência aí é a substantivação. Então, você tem jantar, verbo. Se eu preceder a palavra jantar de um determinante, de um artigo, de um pronome, de um adjetivo, eu vou substantivar essa palavra. Né? Belo jantar, nosso jantar. Deixou de ser verbo,
passou a ser substantivo. Aí a gente chama de derivação imprópria. Professor, tem algum substantivo que mude de classe? Tem, a palavra borboleta, por exemplo. Substantivo, a borboleta. Mas quando eu digo que vou comprar uma camisa, uma gravata borboleta, a gravata borboleta, a palavra borboleta perdeu a propriedade substantivo e adquiriu uma propriedade de adjetivo para especificar o substantivo. Então aí ocorre uma derivação imprópria. Um caso também muito bom de se fazer aqui alusão é do substantivo porquê. O porquê, né? Já que se fala muito dos porquês em português. Então, o porquê nada mais é do que uma derivação imprópria da conjunção. A palavra primitiva, porquê, né? Conjunção, causal ou explicativa. Jonas não foi ao colégio porque estava doente, pois estava doente. Conjunção, uma palavra primitiva. Aí o aluno está chateado e diz, não me interessa o porquê de ele não ter vindo. Não me interessa a explicação, o motivo. Então esse o porquê, você substantivou a conjunção. E ainda vai colocar um acento circunflexo, que é um acento diferencial. Se a gente for justificar o acento gráfico da palavra porquê, ele entra na regra dos acentos diferenciais. Vai diferenciar ou diferenciar o substantivo da conjunção. Ok? E aí vem um outro caso de derivação, um pouquinho mais complicado, porque vai envolver conceitos de línguas diferentes, chamado hibridismo, que é uma palavra híbrida, uma palavra que vem formada a partir de radicais de línguas diferentes. Então já requer um pouquinho mais de conhecimento, de leitura, você com o tempo você vai adquirindo aí o conhecimento. Então, por exemplo, alto, um radical grego, móvel, um radical latino. Então eu junto os dois e formo a palavra automóvel, então uma palavra misturada, uma palavra híbrida. Pega a palavra birro, na bureal, birro, francesa, cracia, do grego. Então, birocracia, quem pode entender o burocracia. Então, o poder do escritório, do birro. Não é? Então, a palavra burocracia é uma palavra híbrida. Então, é uma questão de leitura de vocabulário. Você vai conhecendo as palavras ao longo do tempo e vai identificando esses processos de formação. O outro processo é chamado derivação, derivação, abreviação ou redução da palavra. Então, o que é uma abreviação, o que é uma redução? É a mesma palavra, só que com um número menor de letras. Isso é bem, muito comum na fala, né? Vocês veem, o pneu da minha moto secou. Em vez de o pneumático da minha moto secou. Eu estou querendo ir a um cinematógrafo. Não, estou querendo ir a um cinema. Ei, vamos pegar um cine. Vamos tomar um refri. Olha aí, algumas das palavras mais comuns no nosso dia a dia. Então, esse tipo de derivação, ou seja, de redução ou abreviação, é muito comum você encontrar numa prova de Enem, nas tirinhas lá, nas provas já que o Enem vai envolver linguagens, né? Então, a língua falada, a língua escrita. A linguagem falada, nós usamos muito essa questão das reduções, ok? Vem as onomatopeias, que são já processos mais simples de tentar reproduzir sons, barulhos. Então, quando eu digo bem TV, criei a palavra bem TV, né, você está reproduzindo aí o canto de um animal, né, inclusive é o próprio nome dele. Né, você diz ping-pong, batido lá da bolinha da raquete, que diz o nome do jogo. Tic-tac, né, o barulho do relógio, e por aí vai. Né? Nós temos muito dessas onomatopeias nas músicas, né? Então, essas onomatopeias que você diz, aí vai um beijinho para a mamãe e para a vovó, né? Só não posso esquecer da eguinha pocotó, vai pocotó, pocotó, pocotó. Então, esse pequetê, 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 essa repetição aí das consoantes vai gerar uma onomatopeia, porque vai tentar, né, relembrar ali o galopar, né, da égua, os passos da égua. Tudo bem? Então, a onomatopeia. Existem as siglas, né, que você pega o início, a letra inicial da palavra, e vai juntando INSS, então, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, essas siglas são muito comuns para partidos políticos, né? MDB, Movimento Democrático Brasileiro, antigamente Arena, Aliança Renovadora Nacional, falando do lado da época dos militares. Então, na abertura surgiram vários outros, PL, Partido Liberal,
PR, Partido da República, tá certo? E tantos outros que a gente conhece, PFL, Partido da Frente Liberal. Então, essas siglas são muito comuns nos partidos políticos. Tá? Vem os estrangeirismos, aí o próprio nome já diz, palavras de origem estrangeira, que vale lembrar que quando você for usá-las numa redação, num texto, separá-las aí entre aspas, tá certo? E finalizando esses processos aí, tem um chamado de palavra valise, palavra bem interessante. O que é isso? É quando você junta o início de uma com o final da outra. Então você tem Grêmio e Internacional. Hoje vai haver um Grenal. Veja, o início da palavra Grêmio, final da palavra Internacional. Então você chama, né, essa junção aí, né, que podia ser uma aglutinação, né, de palavra valise. Não, ele nem fala português nem espanhol, ele mistura. Então ele fala portunhol, tá certo? A mistura aí dos dois idiomas, das duas línguas. E uma palavra também muito conhecida, muito usada no nosso dia a dia, é a palavra você. Vossa mercê. Então pega a sílaba inicial do vossa e a sílaba final do mercê, ficou você, né? E a palavra vossa mercê vem sofrendo vários processos, inclusive de redução. Vossa mercê, vós mercê, você, você, C, não é? E na internet fica aí, nem as vogais tem mais VC ou só o C. Não? Mas, se eu perguntar assim, a palavra você é uma palavra valise, é o início de uma e o final da outra. Tranquilo, pessoal? Então esse é o capítulo, aula 5, que fala dos processos de formação de palavras, ok? No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, aí nós vamos entrar nas classes de palavras e vamos abordar a questão dos substantivos. Aí fica aí o dever de casa, para numa próxima aula, numa live que nós fizermos, né, nós corrigimos os exercícios lá da página 4, tá certo? Que são as questões de sala, né? Página 3 e página 4. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.